Chegamos ao capítulo 10 de Zacarias. Ele fala sobre Deus abençoará Israel e Judá. A partir do versículo 1 diz assim: Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso, o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu, Senhor, seu Deus, eu os farei voltar porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado, embora eu os tenha espalhado entre os povos. Eles se lembram de mim em lugares distantes, continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar da angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Vamos ler agora o capítulo 11 de Zacarias. Diz assim a partir do versículo 1: Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Agora vai falar sobre a parábola do bom pastor. A partir do versículo 4 diz assim: Assim diz o Senhor meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: Louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu nos livrarei das mãos deles. Apacentarei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: Não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo.
Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. Os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, peguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A partir do versículo 15 fala sobre a parábola do pastor insensato. Diz assim: o Senhor me disse, agora pegue os apetrechos de um pastor insensato. Porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Chegamos agora ao capítulo 12 de Zacarias. Ele fala sobre a salvação de Jerusalém. Diz assim a partir do versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estabeleceu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa sobre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O contexto agora, a partir do versículo 10, é o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megiddo. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Chegamos agora ao penúltimo capítulo do livro de Zacarias, o capítulo 13. Diz assim o versículo 1: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A partir do versículo 2 vai falar sobre a eliminação da idolatria. Vai falar assim, olha o que diz:
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os montes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o gemeram, lhe dirão: você será morto porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o gemeram, o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador. Trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O contexto agora, a partir do versículo 7, é: o pastor de Deus é ferido. Diz assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus.